Os guerreiros de uma tribo africana entram em ação quando um ciclope muito perigoso ataca sua aldeia. Suas habilidades não são suficientes para detê-lo. Então, eles procuram a ajuda de um lendário caçador de monstros, que está se preparando para lutar. Mas as origens dessa história na verdade começaram há muitos anos. O adolescente Jack estava sempre em apuros porque estava constantemente com raiva e brigando com qualquer um por causa das menores coisas, a ponto de realmente ficar violento. Seus professores sempre o puniam com detenção ou exercícios extras e o faziam se desculpar com suas vítimas, mas nada era suficiente para fazê-lo parar. Nem sempre foi assim. No entanto, Jack costumava ser um bom menino que vivia feliz com sua família até o dia fatal em que foram acampar. Seus pais estavam dançando ao som da música no rádio e Jack os copiou com sua irmã. Mas a menina voou para a floresta. De repente, um troll apareceu e começou a comer o garoto. Jack ficou com tanto medo que congelou e só conseguiu assistir. Os pais correm para ajudar, mas o troll comeu a mãe também. O pai tentou retaliar e o troll rapidamente o dominou. Então, pouco antes de morrer, ele disse a Jack para correr. Depois de ver seu pai ser comido também, Jack correu o mais rápido possível e se tornou o único sobrevivente. Hoje em dia, Jack está na casa dos 20 anos e ainda carrega uma raiva que desencadeia com facilidade. Ele está trabalhando para melhorar. Ele conseguiu um emprego como encanador. Começou aulas noturnas para terminar o ensino médio e consulta o conselheiro Silverstein para obter orientação. No entanto, qualquer pergunta feita por Silverstein apenas desencadeia outro discurso furioso de Jack e nenhum progresso é feito. Hoje à noite, Jack está chegando atrasado na escola, o que é bastante comum para ele e não surpreende o professor Crowley. A namorada de Jack, Eve, passa bilhetes para ele para repreendê-lo por faltar à maior parte da aula e nem mesmo trazer uma caneta. Mas Jack presta mais atenção nas outras garotas. Na sala, esta noite, Crowley mostra aos alunos como o sódio pode explodir quando colocado na água, assim que a aula termina. Eve reclama de Jack por ser tão irresponsável, e o colega Johnny vem oferecer suas anotações para ajudar, mas também para flertar com Eve. Jack está começando a ficar irritado, mas, felizmente, antes que ele possa explodir, Crowley o chama. O professor também repreende Jack por sempre chegar atrasado, mas o mais importante é que ele pede suas habilidades como encanador, porque está tendo problemas com os canos em sua nova casa. Alguns momentos depois, Jack chega à casa de Crowley e encontra seu cachorro Aldo. A casa ainda está sendo arrumada, e Crowley explica que comprou super barato porque tem uma história sórdida por trás. Jack vai para o porão para começar a trabalhar nos canos e, assim que termina, pede a Crowley para tentar a pia. Infelizmente, os reparos não funcionam e, como toda a instalação quebra, a válvula atinge Jack no rosto. Enquanto isso, do lado de fora, o chão se abre para mostrar algo brilhante. Jack explica a Crowley que eles precisam trocar a válvula. Então ele pega a peça antiga e promete voltar depois de encontrar uma substituta. A princípio, sua van não dá partida e Jack começa a ter um acesso de raiva que é interrompido quando o motor finalmente reage, parando as coisas antes que fiquem violentas. Algum tempo depois, Crowley adormece em sua mesa. Aldo está lá fora latindo para o buraco no chão, que agora está liberando uma fumaça misteriosa. Essa fumaça entra furtivamente na casa pela porta dos fundos e é inalada por Crowley, que de repente acorda e se levanta abruptamente para revelar olhos negros. Movem dose desajeitadamente. Crowley corre pela casa e bate na porta com seu próprio corpo algumas vezes até que ele percebe como abri-la. Então ele corre para o jardim mesmo se estiver chovendo. No dia seguinte, Crowley acorda quando ouve o Aldo latir para ele. Ele fica chocado ao descobrir que adormeceu no jardim e suas mãos estão bastante sujas, como se ele tivesse cavado, sem se lembrar de nada sobre a noite passada. Quando ele se vira, ele confirma que cavara exatamente o que ele estava fazendo. O buraco ainda não é muito fundo, mas agora Crowley está curioso e corre para pegar uma pá para terminar o que começou. Depois de mais algumas escavações, Crowley encontra o cano quebrado e uma caixa misteriosa, que ele tira do buraco acorrentando ao seu caminhão. Assim que a caixa é levada para seu escritório, Crowley a abre e encontra um esqueleto humano. Ele dá um osso da perna para Aldo e olha mais de perto para encontrar uma grande surpresa. Dentro das costelas, ainda bate um coração negro. Um Aldo cauteloso late para ele, mas Crowley o pega de qualquer maneira e tenta fazê-lo parar de se mover. No entanto, isso só deixa seus dedos cobertos de gosma. De repente, sua mão se move sozinha e empurra o coração para dentro da boca de Crowley, forçando-o a engoli-lo inteiro antes de cair inconsciente. Enquanto isso, Jack vai à loja de ferragens para comprar uma nova válvula. O balconista Howard fica chocado ao perceber que a válvula é um modelo que ele não vê há anos e, quando Jack diz onde a encontrou, Howard fica apavorado. Ele pede ao menino que volte amanhã para buscar a nova peça e promete contar a história sobre a Maldical por trás daquela casa. De volta a Crowley, ele acorda com um arroto no chão de seu escritório. Ele não consegue parar de coçar o peito e sente muita fome. Então vai checar a geladeira. Ele experimenta a alface e cospe fora, mas ele adora presunto e leite. Parece que está faminto apenas por produtos de origem animal. À noite, Jack chega pontualmente à aula e quem chega atrasado é Crowley, que parece uma bagunça completa. Suas roupas estão sujas. Ele continua arrotando e coçando o peito. Ainda tem comida na mão. Quando um dos alunos pergunta se ele está doente, ele apenas ri e fala pouco. Então Crowley se vira para o quadro negro apenas para começar a escrever bobagens, fazendo todos rirem antes de ele vomitar em todo o quadro. Crowley tenta limpá-lo com a manga e decide encerrar a aula por hoje. Lá fora, John tenta flertar com Eve novamente. Quando Jack passa, Johnny diz que ele precisa tratar Eve melhor e insiste que Jack precisa relaxar. Não, o deixando ir até que eles tenham uma conversa. Ficando irritado, Jack o acerta na garganta. E agora, ele tem que levar Eve para casa enquanto ela grita com ele por ter sido violento durante toda a viagem. Crowley também vai para casa e chega com um balde de frango frito porque não consegue parar de comer.
Aldo não se aproxima para receber seu mestre e late toda vez que o vê. Crowley o ignora e sai em busca de mais comida, apenas para parar quando sente uma sensação estranha no estômago. Uma protuberância em sua camisa começa a se mover por conta própria e, de repente, um tentáculo sai de seu corpo. Enlouquecido, Crowley o agarra com as duas mãos e luta contra ele até encontrar uma tesoura para cortá-lo. Depois, Crowley verifica a geladeira, mas só restam vegetais, como Aldo não para de latir para ele. Crowley o persegue para jantar com ele. No dia seguinte, Jack diz a Silverstein que acha que deveria se mudar para outro país para recomeçar. Silverstein aponta que Jack está apenas tentando fugir de seus problemas e insiste que eles devem falar sobre a tragédia familiar de Jack. Jack não quer falar sobre isso porque todos zombam dele por dizer que viu um monstro, e ele ainda se sente culpado por ter fugido. Silverstein diz que essa é exatamente a fonte da raiva de Jack. Ele não consegue se perdoar. Mais tarde, Jack vai ver Howard para obter a nova válvula. Howard enlouquece de novo e depois de tomar uma bebida forte, ele conta a história. Quando era menino, Howard foi morar naquela casa com seu tio Emmett. Este homem trabalhava como pesquisador e viajava pelo mundo coletando coisas. Um item que ele trouxe do Japão foi um coração negro lacrado em uma caixa de vidro, e o pequeno Howard ficou fascinado por ele. A lenda diz que há muitos anos um demônio entrou em nosso mundo com o propósito de espalhar o mal entre os humanos. Um grupo de homens destruiu o demônio e seu coração foi guardado como um troféu. Mas foi dito que o mal ainda espreitava nele. Ele passou por muitas mãos e lojas até que Peter o comprou em um antiquário. Uma noite, o pequeno Howard estava olhando para o coração e acidentalmente deixou cair a caixa, quebrando o vidro. Mais tarde, a fumaça começou a escapar da caixa e tomou conta da mente de Peter, deixando seus olhos pretos. Assim como Crowley, Peter começou a se comportar de maneira estranha, sentindo fome constantemente e comendo o suficiente para alimentar um pequeno país. O pequeno Howard estava ficando com medo e checou a caixa, apenas para encontrá-la vazia. Algum tempo depois, Howard ouviu barulhos do lado de fora e descobriu Emmett comendo o cachorro deles. Quando Howard se aproximou, Emmett mordeu o garoto e comeu sua mão. Aterrorizado, Howard conseguiu puxar o braço e correr para dentro de casa, onde procurou o rifle do tio, e o usou para matá-lo. Depois disso, Howard colocou Emmett em uma caixa para enterrá-lo no quintal, e tinha certeza de que ainda podia ouvir o coração batendo, já que não entende como uma criança pode arrastar Emmett para uma caixa e cavar sem uma mão. Então Howard mostra a ele seu gancho substituto para provar. Isso ainda não é suficiente para fazer Jack se importar, e ele sai depois de pagar pela válvula. Mais tarde, na escola, Jack tenta se desculpar com Eve pela noite passada, mas isso só desencadeia uma discussão que termina com Eve se perguntando se eles deveriam ver outras pessoas. Jack não hesita em aceitar o rompimento, fazendo com que Eve fique ofendida com a rapidez com que ele se preparou para se livrar dela. Ao entrarem na sala de aula, encontram Crowley dormindo na mesa e com as mangas manchadas de sangue. Dois alunos deixam cair um livro pesado sobre a mesa e o barulho acorda Crowley. Depois de arrotar, Crowley anda por aí ainda coçando o peito e parecendo desorientado. Ele também vomita de novo e, conforme seu estômago borbulha, ele perde o controle do braço. Um aluno preocupado se aproxima dele para ver como ele está, mas Crowley a afasta, machucando-a. Então ele se vira para revelar que há um tumor gigante crescendo em seu peito, sem falar que ele está cuspindo sangue. Os alunos fogem com medo e Jack faz questão de ajudar a garota ferida a ir embora enquanto Crowley cai de joelhos. Seu corpo começa a se transformar em uma forma extremamente grotesca e tentáculos saem de suas costas, que ele envia pelos corredores para capturar os alunos. Jack, Eve e a garota se escondem em uma sala de aula, e Jack consegue fechar a porta, bem quando um tentáculo tenta entrar, cortando sua ponta. Os outros alunos não têm a mesma sorte e os tentáculos os arrastam de volta sem se importar se forem atingidos por algum objeto no processo. Quando os alunos são trazidos de volta para a sala de aula, eles descobrem que Crowley se tornou uma fera nojenta que cobriu o lugar com gosma. O coração negro pode ser visto batendo em seu corpo aberrante. Sua primeira vítima é Johnny, que é empurrado para o chão antes que Crowley insira um de seus tentáculos em sua boca para enchê-lo com seus fluidos tóxicos. Um momento depois, Johnny se levanta para revelar que ele também é um monstro, e Crowley o envia para encontrar o trio desaparecido enquanto ele cuida do próximo aluno. Enquanto isso, Jack está tentando usar cabos para amarrar a porta. Eve continua, enlouquecendo porque acha que eles deveriam ir embora, não se trancar, e Jack fica irritado com os gritos constantes dela e as garotas chorando por causa de um pequeno ferimento. Nesse momento, John irrompe na sala. Eve foge, mas a outra garota não é rápida o suficiente e Johnny a agarra. Jack tenta salvá-la sem sucesso e percebe que Johnny a está comendo. Então ele foge também, enquanto Crowley envia mais alunos transformados. Johnny encontra Eve em outra sala de aula. Felizmente, Jack chega bem na hora. Também bate em Johnny com um banquinho antes de agarrar Eve para fugir. Há outro monstro esperando, do lado de fora. Então o casal corre pelo corredor apenas para encontrar as portas fechadas. O zelador está do outro lado e aceita abrir quando os vê, mas demora para isso. Isso dá ao monstro tempo para alcançá-lo e, quando as portas são destrancadas, o monstro pula no zelador para comê-lo também. Jack e Eve correm para a van de Jack, que demora um pouco para começar. Eve grita com ele por dirigir um veículo horrível, fazendo a irritação de Jack crescer. Para piorar a situação, o rádio começa a tocar a mesma música que ele ouviu quando sua família morreu. Jack de repente para a van enquanto flashbacks da tragédia inundam sua mente, e Eve grita com ele por isso. A raiva de Jack aumenta e finalmente o faz explodir, mas desta vez é diferente. Ele pede a Eve para sair de sua van, furioso, mas sem violência. Então ele dirige de volta para a escola. Jack está determinado a compensar os erros de seu passado e se arma com todas as suas ferramentas de encanador para parar o monstro.
No corredor, Jack encontra dois alunos transformados, brigando pelo corpo do zelador. Ambos o atacam assim que o veem, e uma luta feroz, porém injusta, começa. Jack consegue afastar o menino, por um momento para matar a menina acertando a cabeça dela com o cachimbo. Em seguida, ele vai atrás do menino para socá-lo várias vezes até que ele caia no chão, onde Jack o esfaqueia com uma ferramenta. Enquanto isso, Crowley sente fome novamente e começa a se alimentar de um dos alunos. Jack começa a fazer o seu caminho para encontrar Crowley, mas ele esbarra em Johnny primeiro. Uma perseguição começa pela escola e Jack se defende jogando tudo que encontra em Johnny. No entanto, Johnny não sente nada e chega perto o suficiente para morder o braço de Jack. Jack dá uma cabeçada nele para afastá-lo. Então ele quebra o equipamento do laboratório para espancar Johnny até a morte. Depois disso, Jack envolve seu ferimento com fita adesiva e pega um machado de incêndio antes de correr para a sala de aula, onde encontra Crowley fazendo mais monstros. Usando um machado, Jack corta os tentáculos para permitir que os alunos escapem, mas Crowley começa a atacá-lo antes que ele possa terminar. Jack tenta se esconder debaixo de uma mesa e jogar seu machado diretamente em Crowley. Mas nada funciona, e agora um aluno recém-transformado também o está atacando. Crowley joga o machado fora e ri enquanto observa Jack e o monstro lutarem, mas sua risada morre quando ele vê Crowley quebrar uma porta de armário e usá-la para matar o monstro. Agora que o armário está aberto, Jack vê o sódio da última aula e se lembra da lição. Ele corre para agarrá-lo logo antes de Crowley captura-lo com um tentáculo para arrastá-lo para mais perto, e Jack aproveita a nova posição para inserir o sódio na boca do monstro. Chocado, Crowley derruba Jack enquanto ele tenta cuspir, mas o sódio explode e arranca sua cabeça. Porém o coração ainda bate e controla o tentáculo, capturando Jack novamente. Desta vez, Jack consegue recuperar seu machado e corta o tentáculo, antes de correr para o monstro e atacar o coração, finalmente matando-o para sempre. Todos os tentáculos caem e os alunos restantes fogem enquanto Jack se aproxima da última garota para beijá-la. Para comemorar, esta aventura mudou alguma coisa em Jack, e agora ele sabe que caçar monstros é sua decisão. Primeiro ele retorna à floresta para matar o troll que comeu sua família, finalmente encerrando o assunto. Então ele começa a viajar pelo mundo lutando contra monstros e agora está na África, pronto para lutar contra o Ciclope para salvar a vila.